Olá, alunos. Aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. No vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês função do segundo grau. Vamos lá. Bom, função quadrática ou função do segundo grau, vamos para a definição. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f de R em R dada por uma lei de forma f de x de ax ao quadrado mais bx mais c, ou y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essas duas fórmulas aqui você pode usar tranquilamente numa função do segundo grau, certo? As duas fórmulas são iguais, mesma coisa. A única coisa que mudou aqui é o f de x pelo y, mas na matemática eles são iguais, ok? Bom, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero. Os três coeficientes, o coeficiente a, que é aquele coeficiente, aquele cara lá que multiplica o x ao quadrado, o coeficiente que multiplica o x e o coeficiente que tá sozinho, né, que seria o termo independente. Esses três números, esses três coeficientes têm que pertencer ao mundo dos reais, com a diferente de zero. Mas por que o a tem que ser diferente de zero? Concorda comigo? Se eu colocar o zero, se eu colocar o a como valor zero aqui, esse termo aqui deixou de existir. Se ele deixou de existir, não temos mais uma função de segundo grau. Passou a ter uma função de primeiro grau. Falar em função de primeiro grau, a gente viu nos vídeos anteriores aí, como que eu trabalhei função do primeiro grau, representando no gráfico e tal. A função de primeiro grau, ela é representada graficamente. A representação gráfica de uma função de primeiro grau é uma reta. E essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Eu expliquei para vocês como que funciona, como que você acha quando você diz que uma reta é crescente ou decrescente. Já aqui a função de segundo grau, ela não é uma reta, ela é uma parábola. E essa parábola ela pode aparecer para vocês aí de duas maneiras, de duas situações diferentes. Quais são as situações? Ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Quando ela tem a concavidade voltada para cima, é porque o valor do A é um número maior que zero. E quais são os números maiores que zero? Todos os números positivos. Todos os números positivos são números maiores do que zero. E quando ela tem a concavidade voltada para baixo, é quando o valor do A é um número menor que zero. E quais são os números menores do que zero? São todos os números negativos. Todos aqueles números negativos são números menores que zero. Igual a zero ela não pode ser, porque eu já falei para você que se colocar o A, no lugar do A, se colocar o zero, o valor zero, não vai deixar de existir a função de segundo grau. Então ela tem essas duas possibilidades. Ela pode ter a concavidade voltada para cima, porque o valor do A é positivo, é um número maior que zero. E se ela tem a concavidade voltada para baixo, ela tem o valor do A é um número negativo, ou seja, é um número menor que zero, certo? Bom, aqui só para melhorar a explicação, vou falar para você, por exemplo, se o valor do A aqui é positivo, então você já sabe que a concavidade é voltada para cima. Um outro ponto importante que eu quero falar com vocês aí é o vértice da parábola. A parábola ela tem o vértice, mas onde é que fica o vértice dessa parábola? É exatamente onde ela faz a curva, essa curvinha aqui, ó. Então aqui, isso aqui é chamado de vértice da parábola, ok? Isso aqui quando o valor do A for positivo, quando for um número maior que zero. Agora, se o valor do A aqui for negativo, um número menor que zero, ela tem a concavidade voltada para baixo. E ela também tem um vértice aqui, que seria a altura máxima, né, que ela atingiu aqui, né? E aqui a altura mínima. Então isso aqui é chamado também de vértice da parábola, ok? Então esse cara e esse cara é chamado de vértice, dois pontos aí, onde faz a curva da parábola. Mas esses dois pontos, ele pode ser chamado também de ponto de máximo e ponto de mínimo. Mas como assim, ponto de máximo e ponto de mínimo? Quando a parábola tem a concavidade voltada para cima, ela tem um ponto de mínimo. Esse daqui é o ponto de mínimo. Por que ponto de mínimo? O ponto de mínimo porque foi a altura mínima que ela conseguiu atingir aqui essa parábola. E o ponto de máximo dessa parábola não tem infinito. Esse aqui sobe infinitamente, esse aqui sobe infinitamente. Então dá para a gente classificar uma parábola quando ela tem ponto de máximo e o ponto de mínimo. Quando que uma parábola tem ponto de mínimo?
quando ela tem a concavidade voltada para cima. Quando ela tem esse estilo aqui, ela tem um ponto de mínimo, ou seja, foi o mínimo que ela conseguiu atingir, certo? Foi o mínimo que ela conseguiu atingir, foi aqui. Então ela é chamado de ponto de mínimo. Professor, mas você acabou de falar que é vértice aqui. Os dois são vértices da parábola. Esse cara aqui é vértice, esse cara aqui é vértice. Só que um é chamado de ponto de mínimo e o outro é chamado de ponto de máximo. Nesse caso aqui é ponto de máximo. Por que que isso daqui é ponto de máximo? Ponto de máximo. Ó, ele é ponto de máximo que foi a altura máxima que essa parábola conseguiu atingir. Foi aqui. E o ponto de mínimo dessa parábola é infinito. Ó, para cá, ela vem infinitamente para cá, essa parábola, ok? Essas duas linhas aqui vai infinitamente para baixo. E o ponto máximo que ela conseguiu atingir foi aqui. Então, por isso que ela é chamada de ponto de máximo. Ó, os dois são vértices, né? Aqui um vértice, aqui outro vértice. Porém, um é chamado de ponto de máximo e o outro é chamado de ponto de mínimo. Eu acho que deu para conseguir entender, ó. Quando ela tem a concavidade voltada para cima é ponto de mínimo, concavidade para baixo é ponto de máximo, ok? Eu passei dois exemplos aqui, vou resolver dois exemplos, eu vou graficamente com vocês aqui, colocar no plano cartesiano o desenho aqui que eu vou fazer, ó. O primeiro exemplo está assim, ó. Faça o esboço do gráfico da função f de x. Eu vou colocar lá aqui, ó. Da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Pessoal, aqui é o seguinte. Para você esboçar, fazer o esboço do gráfico da função do segundo grau, você precisa de algumas informações. O que você precisa? Você precisa achar o x do vértice, o y do vértice, e você tem que achar as raízes dessa função, ou zero da função. Vocês que decidem aí, ó. Aqui é o seguinte, mas como que eu vou achar as raízes dessa função? É simples. Eu vou igualar a zero. Onde tiver f de x, eu vou colocar zero. Eu vou igualar essa função, na verdade, a zero e vou usar a fórmula do Bhaskara e a gente consegue achar as duas raízes reais. Achando as duas raízes reais, e essas duas raízes reais é onde elas vão cortar o eixo x. Quer ver? Primeiramente eu vou achar essas raízes, que é para a gente fazer o desenho do gráfico. Para mim achar as raízes eu tenho que o A é 1, vou colocar aqui o A é 1, o B é igual a menos 6 e o C é igual a 5. Aí tem a fórmula, ó, delta é igual a B ao quadrado, delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta é igual a B ao quadrado, mas que é o B? Menos 6. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Então, delta é igual a 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, delta é igual a 16, certo? Você pega 36 menos 20, ó. Então, vai dar 16, ok? Beleza, achou o valor do delta. Eu vou precisar desse valor do delta para me achar o y, o vértice de y. E eu vou precisar também continuar com o meu cálculo aqui, que é para me achar as raízes reais. Então, vamos lá. X é igual a menos o b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o valor do A. Então, x é igual a menos o b é menos 6, mais ou menos raiz de 16, que é o valor do delta, sobre 2 vezes 1, que é o valor do A. Então, x é igual a menos com menos mais 6, mais ou menos raiz de 16 é 4, sobre 2 vezes 1, 2. Aqui vai sair o x1, pode chamar de x' também, se você quiser, que vai ficar, um eu somo e o outro eu subtraio, ó. 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2, 5. Achei uma das raízes. E a outra vai ser quem? X duas linhas. 6 menos 4, 2. 2 dividido por 2, 1.
Então eu sei que essa parábola, ela está cortando o eixo X no 1 e está cortando o eixo X também no 5, ok? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa parte aqui, porque aqui um pouco que não vai dar para me desenhar meu gráfico aqui. Eu vou apagar essa parte aqui para ficar mais tranquilo para mim conseguir resolver, que não ficar muito apertado aí. Bom, pessoal, então eu achei, eu vou desenhar agora o gráfico aqui. Mas antes de eu desenhar o gráfico, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer desse lado aqui, eu vou achar o meu Y, o X do vértice, ó. Vou achar meu X do vértice. A fórmula para mim achar o X do vértice, vocês têm que colocar na cabeça, que é assim, ó. É menos o B dividido por 2A. 2 vezes o A. Então, meu X do vértice é igual a quem? Meu X do vértice é igual menos o B. Eu vou colocar o menos e o meu B é quem? Menos 6. Vai colocar menos 6 sobre 2 vezes o valor do A, que é 1. Então, o meu X do vértice vai ser igual a quanto? Menos com menos mais, vai ficar 6 sobre 2, que é igual a 3. Meu X do vértice, ou seja, eu achei o X do vértice, do meu parzinho ordenado. Né? Eu tenho que o parzinho ordenado ele é composto por quê? Pelo X e pelo Y. Então eu já achei o X. Agora eu vou achar o Y do vértice. O Y do vértice é composto por essa forma aqui, ó, menos o delta sobre 4A. 4 vezes o A. Por que eu falei assim que eu precisava do delta? Eu preciso do delta porque eu preciso colocar ele aqui, ó. Então vamos lá, ó. Y do vértice é igual a menos o delta, o delta é 16, sobre 4 vezes 1, que é o valor do A. Então, y do vértice é igual a 4 vezes 1, 4. Menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Ah, então, professor, você achou o parzinho ordenado? Achei o parzinho ordenado, ou seja, eu achei o vértice dessa parábola. O vértice dela é quem? É 3 e menos 4. Esse é o vértice da parábola. Aí agora a gente vai montar o gráfico. Porque eu já achei informações importantes que dá para mim montar meu gráfico da parábola aí certinho, tranquilamente, o gráfico da função. Que eu já tenho o vértice da parábola, eu já tenho o vértice dela, eu tenho as duas raízes e eu tenho também aonde ela vai cortar o eixo Y. É simples, pessoal. Ela vai cortar o eixo Y lá no mais 5. Lá no 5. Certo? Ela vai cortar... Eu vou tentar fazer o desenho do gráfico aqui. Para mostrar para vocês. Para a gente esboçar aqui o gráfico da função. Ó. Colocar assim. Né? Vamos ver se vai dar aqui. Vamos lá. Bom, esse daqui é o meu eixo das abscissas. É o eixo das abscissas que é chamado de X. E esse aqui é o meu eixo das ordenadas, que é chamado de Y. Ok, vamos lá. Agora, vamos tentar montar aqui, vou colocar de outra cor, para destacar. Ó, vou tentar montar aqui. Esse gráfico, essas duas raízes que eu achei aqui é o 5 e 1. Digamos que o número 1 está aqui, ó. Vou até colocar ele aqui. Digamos que o número 1 está aqui. Ó, digamos que o número 1 está aqui. Então eu já sei que ela vai cortar aqui. E o número 5, digamos que o número 5 está aqui, ó. Número 5 eu vou até colocar aqui, o 5 e o 1, que é para numerar aqui, certo? Digamos que está aí, ok. Agora, e ela está cortando o eixo Y lá no 5. Digamos que o 5 está aqui. Vamos supor que o 5 esteja aqui. Está cortando aqui. E o vértice dessa parábola é 3 em X e menos 4 em Y. Digamos que o menos 4 está aqui, ó. Digamos que o menos 4 está aqui, ó. E o 3 em X e o 3 em X, digamos que ele está aqui. Aqui o 3. Digamos que ele está aqui. E esse daqui é o ponto de encontro dele, ó. Certo? Ó. Aqui o ponto de encontro. Ou seja, aqui é o vértice da parábola. Esse aqui é onde a parábola faz a curva. Certo? Lembra que eu falei para vocês? Aqui é onde a parábola vai fazer a curva, que ele é chamado... Agora eu vou decidir, eu vou verificar se essa parábola tem a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Olha para cá.
é positivo, é o número maior que zero, não é? Se é maior que zero, o valor do A aqui é maior que zero, correto? Se é maior que zero, essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Então, se ela tem a concavidade voltada para cima, eu sei que ela tem esse formato aqui, ó. Ela tem esse formato aqui, ó. Ela faz isso, vem e sobe para lá. Ela faz isso aqui, como se fosse assim, ó. Vem aqui e sobe para lá. Ficou um pouco torto porque não tem uma lousa quadriculada aqui. Mas é como se fosse assim, ó. Certo? Bom, então você tem uma parábola, o formato dessa parábola é desse jeito. Certo? Aqui você tem o vértice dela, né? O vértice, né? Da parábola. E esse vértice também ele é chamado de ponto do quê? Se ela tem a concavidade voltada para cima, é chamado de ponto de mínimo. É ponto de mínimo. Então, o mínimo que essa parábola pôde descer foi até aqui, ó. Então, o ponto de mínimo. Qual é o ponto de mínimo dessa parábola aqui, ó? No menos 4 em y e menos 4 em y e 3 em x. 3 em x, tá aqui, ó. Pessoal, o ponto de máximo e o ponto de mínimo da parábola dá para a gente calcular usando um outro jeito diferente também. Eu podia, por exemplo, eu posso pegar muito bem o ponto x aqui no caso, né, que seria o vértice de x. O vértice de x é só você tirar a média aqui também. Você pode fazer isso, ó. Quanto que é 1 mais 5? 1 mais 5 é 6. 6 dividido por 2, 3. Deu exatamente 3. E o vértice de y, né, o y vértice, né, dá para mim calcular. Se eu já tenho o vértice de x, é só você substituir na função aqui, também você conseguir achar aqui. É só você pegar, ó, aonde aparecer x, você vai colocar o 3 e você vai conseguir encontrar menos 4. Vamos fazer o teste rapidinho, ó. No lugar do x eu vou colocar, vai ficar 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. Tem que dar igual a quanto? Aí você vai descobrir o valor lá. Vamos lá. Eu vou colocar aqui igual a zero. Ó, 3 ao quadrado, 9. Certo? Vou colocar v de vértice de y, né? Vou colocar y aqui, certo? Achar o y. Bom, 3 ao quadrado, 9, menos 18, mais 5, igual a y. Ok? Então, o que eu vou fazer? Ó, 9 mais 5 vai dar 14, certo? Então vai dar 14 menos 18 tem que dar igual a y. 14 menos 18 vai dar menos 4, que é igual a y. Ou seja, o valor do y é menos 4, está aqui também, certo? Então são maneiras diferentes de calcular também, quem tiver dificuldade de fazer isso aqui, certo? Mas é importante vocês aprenderem dos dois modos diferentes, porque se não vai por um jeito, a gente consegue fazer do outro jeito. Pessoal, então vamos para o segundo exemplo aqui. Bom, o segundo exemplo, aqui está aparecendo aqui que f de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x. Dá para vocês perceberem aí que o termo independente não está aparecendo, certo? Então ele é zero. Então eu vou resolver fazer igual o anterior. Então eu tenho que o valor do a é menos 1, embora não apareça aqui, mas é o menos 1 que está multiplicando o x ao quadrado. É o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, é o menos 1. E o b, né? Aqui você tem o b. Esse b aqui, ele é o número que multiplica o x, certo? Então ele é 4. E o c, ele é o termo independente, não tem, vou chamar de zero, né? É zero, não tem, então ele é zero. Bom, agora vamos aplicar a fórmula do Bhaskara aqui de novo, novamente, ó. Então delta é igual a b ao quadrado, delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta é igual a b ao quadrado. Quem é o b? O b é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a. O a é menos 1, ó. O a é menos 1, vezes o c, que é 0. Ok. Então, delta é igual a 4 ao quadrado, 16. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0 é 0. Então, o delta é 16. E a outra parte da outra fórmula, da fórmula, né? A segunda parte da fórmula é x é igual a menos o b
mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o valor do A. Então, x é igual a menos o B. O meu B é quem? O meu B é 4. Então, vai ficar menos 4, mais ou menos raiz de 16, porque é o valor do delta, sobre 2 vezes o valor do A, que é menos 1. Então, x é igual a quem? X é igual a menos 4, mais ou menos raiz de 16 é 4, sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Daqui dá para mim tirar o meu x', ou x1, tanto faz. Então, aqui vai ficar menos 4 mais 4 é 0, sobre menos 2. 0 dividido por menos 2 é 0. Achei a primeira raiz, que é 0. E a segunda raiz, eu vou chamar de x2, é igual a menos 4 com menos 4, vai dar menos 8, dividido por menos 2. Menos com menos, mais 8 dividido por 2, 4. A segunda raiz aí eu encontrei. Agora, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar agora o x vértice e o y vértice. O x vértice, você tem essa fórmula aqui, ó. X vértice é igual a menos o b sobre 2 vezes o valor do a, certo? 2 vezes o a. Então, x vértice é igual a menos o b, que é 4, sobre 2 vezes menos 1, que o valor do a é menos 1, ok? Então, x vértice é igual a menos 4 dividido por menos 2, porque mais com menos é menos, 2 vezes 1, 2. Então, x vértice é igual a menos com menos mais, do 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, você tem aí que o x vértice é 2. Agora, vamos achar o y vértice. O y vértice, você tem essa fórmula aqui, é menos delta sobre 4 vezes o a. Y vértice é igual a menos o delta você já encontrou que é 16, ó. 16 sobre 4 vezes menos 1. Então, y vértice é igual a menos 16 dividido por menos 4. Menos com menos, mais 16 dividido por 4, 4. Então, você achou que o seu y vértice é 4. O x vértice é 2 e o y vértice é 4. E agora, pessoal, agora a gente vai esboçar o gráfico. E tem um detalhe aqui, ó. O gráfico ele vai cortar o eixo y exatamente no zero. Por que no zero? Porque a parábola, aonde a parábola corta o eixo y é no termo independente. Nesse caso aqui o termo independente não tem, então é zero. Então ela vai cortar no zero. Essa parábola vai ser cortada aí, o eixo y no zero. Então vamos montar aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu encontrei as duas raízes reais. Uma raiz é 0 e a outra raiz uma raiz é 0 e a outra raiz é 4. Então digamos que o 4 está mais ou menos aqui, ó. Digamos que o 4 está aqui, ó. Vou colocar aqui. O 4 está aqui. Então eu já sei que essa parábola ela vai ser cortada aí, certo? No 4. E agora eu vou colocar o vértice dessa parábola. O vértice dessa parábola eu tenho aqui como vértice, ó, vou até colocar aqui, ó, o vértice dessa parábola é quem? 2 e 4. 2 e 4. Então o ponto de encontro dele vai ser aonde? No 2 e no 4, certo? Então vamos lá. O 2 em x, digamos que o 2 está aqui. O 2 está aqui. E o 4 em y, digamos que esteja aqui. O que ele vai fazer? A gente vai achar o ponto de encontro dele. Qual é o ponto de encontro deles aqui? Aqui, ó. Então esse daqui é o vértice dessa parábola. E agora a gente precisa analisar se essa parábola tem a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Eu vejo que o valor do a aqui, o meu coeficiente que multiplica o x ao quadrado aqui, ele é negativo, ele é um número menor que 0. E lá no início eu falei para vocês que toda vez que o valor do a é negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Se for positivo, é voltada para cima. Nesse caso aqui, é voltada para baixo. E se ela é voltada para baixo e o vértice dela é esse daqui, e ela corta o eixo y exatamente no zero, porque não tem, então ela tem esse formato aqui, ó.
mais ou menos assim, o formato dela assim. Aí agora eu posso dizer, esse daqui é o vértice, ó, o vértice da parábola, certo? Esse é o vértice. Esse vértice aqui também ele é chamado de ponto de máximo. Por que ponto de máximo? Porque a parábola tem a concavidade voltada para baixo e o ponto máximo que ela conseguiu atingir aqui foi no 4, ó, tá vendo, ó? O ponto máximo dela aqui é o 4, tá vendo, ó? Ponto máximo. No outro exercício, ela tinha a concavidade dela era voltada para cima, ela teve ponto de mínimo, é ponto de mínimo. Concavidade voltada para baixo, ela tem ponto de máximo, ou seja, a altura máxima que ela conseguiu atingir, que foi no 4. Já no outro exercício, no exercício anterior, no exemplo anterior, ela tinha a concavidade voltada para cima, então ela teve ponto de mínimo, certo? Vamos lá. Então é o seguinte, esse ponto aqui é o ponto de máximo dela. Posso chamar ele de ponto de máximo também, esse aqui, ó. Ponto de máximo da parábola, ok? Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu montei a parábola aqui, né? Eu montei a minha função aqui, eu esbocei o gráfico da minha função no segundo grau. E fica desse jeito. Então a gente tem que saber para montar, para você esboçar o gráfico da função do segundo grau, se você sabe achar as duas raízes da função, você sabe achar as raízes da função, ou zero da função, né? No caso, tanto faz. E você sabe achar o x vértice e o y vértice, ou seja, achar o vértice da parábola. Você achando o vértice da parábola, você já... aí depois você vai identificar se ela tem ponto de máximo ou ponto de mínimo. Dá para você identificar através da equação, através do sinal aqui da função, dá para você identificar se ela tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, é bem tranquilo de você montar aí, você esboçar o gráfico de uma função de segundo grau. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado e vocês tenham entendido também. Beleza? Fique com Deus, um abraço e até a próxima.